Muito bom dia, irmãos. Bom dia. Aí o pessoal está acordado hoje, né? Pelo jeito. Como falei semana passada, né? É bom que na nossa igreja chega o verão, mas a frequência não cai, né? O pessoal está aí firme e forte. A maioria dos irmãos aí estão hoje na igreja. É tempo também de lembrarmos, de orar pelo nosso pastor Maicon, que está tirando suas férias, descansando. Merecidas férias, né? Ano muito cansativo aí, de muitas novidades na nossa igreja, né? Que nosso querido plantador, Jonathan, foi para outra missão de plantação. E o pastor Maicon aí matou no peito e tem feito um ótimo trabalho. Então vamos estar lembrando do nosso pastor aí em nossas orações nesse mês de janeiro. Ele deve voltar na metade do mês de fevereiro, ok? Na segunda semana de fevereiro. Então até lá nós vamos nos alternando aqui para pregação. A pregação, como a gente cantou agora, né? A palavra de Deus é vida e luz e faz dos simples pessoas sábias. Então a palavra de Deus é acessível a todos. Todos têm capacidade de entender a palavra de Deus e todos têm capacidade de responder a palavra de Deus. E essa é a nossa oração pela tua vida aqui hoje de manhã. Se você ainda não conhece esse Senhor que nós pregamos, se você ainda não conhece a Jesus, que você possa ter um encontro definitivo com Ele e entregar a sua vida. É uma palavra eterna, né? A tua eternidade depende do que está sendo pregado aqui. Não porque eu estou falando, longe disso, de jeito maneira, mas porque é a palavra de Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus, João 18. Como nós já lemos desde o 28, início do culto, vamos abrir em João 18 e vamos ler a partir do versículo 33. Pode ser? Vamos ler de novo então João 18, do 33 até o 38. Espera aí que todos tenham encontrado. João 18, do versículo 33. Vamos ler agora do 33 até o 38. Diz assim a palavra de Deus. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, é eficaz, porque ela discerne os nossos pensamentos e as nossas intenções. Nós pedimos, Senhor, que tu venhas a edificar, Pai, a tua igreja. Tu venhas a solidificar o entendimento da verdade. E aqueles que ainda não conhecem a verdade possam ter um encontro definitivo com ela. Contigo, Jesus, nosso Senhor. Por favor, Pai, glorifica o teu nome nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que é a verdade? Talvez essa seja a pergunta mais atual que pode existir. Nós vivemos hoje numa sociedade totalmente relativista, totalmente pluralista, né, no sentido de que existem várias crenças, é uma sociedade plural, cada um crê do jeito que quer, cada um entende do jeito que quer, muito parecido com a época de Jesus. No primeiro século, existia o Império Romano e todas as nações que eram conquistadas pelos romanos poderiam crer nos deuses que eles quisessem. Eles só precisavam confessar o senhorio de César. Dizer, César é Senhor. É muito parecido com o que nós temos hoje, porque hoje nós podemos crer, pelo menos temos direito pela legislação, nós podemos crer no que quisermos, mas nós precisamos colocar o ser humano no centro. Vivemos numa sociedade humanista, não muito diferente daquela
que Jesus estava enfrentando na sua época em que ele estava pisando aqui este chão. Jesus então está no julgamento. Esse é o trecho que nós lemos. Ele é levado ao sacerdote, ele é levado então ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos começa então a fazer uma investigação acerca dos acontecimentos que levaram Jesus até ali. E esse procedimento tinha um nome, era chamado cognitio. Cognitio era esse inquérito em que o juiz, no caso aqui o governador, um procedimento do direito romano, em que era feita a investigação acerca da verdade. E ele está tendo esse diálogo com Jesus. Ele recebe Jesus, ele está conversando com Jesus, tentando descobrir o que está acontecendo. E Jesus fala, olha, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros viriam ao meu socorro. Eu nasci para dar testemunho da verdade. Ao que Pôncio Pilatos pergunta, que é a verdade? Que é a verdade? Eu quero convidar os irmãos aqui nesta manhã a fazer o seu próprio cognitio, o seu próprio inquérito, a sua própria investigação acerca da verdade. E por isso nós vamos passar hoje por 6 pontos acerca da verdade. Jesus falou que ele mesmo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então hoje nós vamos ver 6 pontos acerca da verdade. A primeira é que a verdade existe. A segunda é que a verdade nos faz ver. A terceira é que ela liberta. A quarta é que a verdade é quem, não o quê. É uma pessoa trina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quinto, a verdade só é aceita por quem pertence a ela. E sexto, a verdade é amor. Então vamos começar no primeiro ponto, que diz que a verdade existe. Talvez algumas décadas atrás, se você fosse falar de Jesus para alguém, falar do Evangelho, você precisava falar apenas acerca da verdade. Hoje nós vemos um tempo tão relativista que você não é suficiente você falar simplesmente que Jesus é a verdade. Você tem que provar que existe uma verdade. O relativismo que nós vivemos hoje tomou conta de todos os setores da sociedade, na mídia, na academia, na política. Todos relativizam a verdade, todos relativizam a moral, todos relativizam aquilo que eles querem fazer ou devem fazer. Nós vivemos num tempo em que você não pode dizer que existe uma verdade, porque isso é ofensivo. Se você for falar, então, a respeito de como a pessoa deve viver, pior ainda. Chegamos ao ponto absurdo que a tolerância mudou de significado. Se antes a tolerância dizia respeito à convivência de várias ideias e à liberdade do debate livre, hoje a tolerância diz respeito a não falar sobre divergências. John Piper fala de um caso muito peculiar, algumas décadas atrás, já a década de 80, numa manifestação feminista a favor do aborto. Aquelas feministas colocaram um cartaz assim, não toleramos intolerância. Esse é o ponto de absurdo que nós chegamos. A tolerância se tornou totalmente irracional. Como Carson fala, o pastor e teólogo D.A. Carson fala, é a intolerância dos tolerantes. A tolerância se tornou totalmente intolerante. Porém, existe um problema se nós pensarmos a respeito do relativismo. E aqui eu vou filosofar um pouquinho, então vamos viajar, mas fiquem acompanhando aqui a minha mente, ok? Não é tão difícil assim. Se você falar que tudo é relativo, isso já é algo totalmente sem sentido. Algo contraditório. Porque se tudo é relativo, essa própria frase, tudo é relativo, também é relativa. E se essa frase é relativa, então existe um absoluto. Captaram? Tudo é relativo, né? Se tudo é relativo, essa frase também é relativa. Então, se essa frase é relativa, existe um absoluto. É óbvio. Alguns irmãos conhecem aqui o Jonatas Nunes, que foi um irmão que passou muitos anos aqui com a gente. Ele fez mestrado e doutorado em física aqui na URGS. Depois ele foi fazer o pós-doutorado em física lá na Universidade de Boston. E eu estava conversando com ele um dia sobre essa questão de como que a teoria da relatividade entrou no campo do pensamento e da filosofia. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, sobre as implicações filosóficas, não tem muito o que questionar.
uma vez que se entende a essência da teoria. Por quê? Ele fala, a teoria da relatividade é aquela, né, que o movimento, o espaço e o tempo são relativos ao observador. Então ele fala assim, o espaço e o tempo são relativos porque a velocidade da luz é absoluta. Bom, eu não entendo de física, ok? Eu acho que a maioria de vocês também não entende. O ponto dele é o seguinte, é que para alguma coisa ser relativa, ela tem que ter um ponto absoluto ao qual ela se relativiza. Então, a própria método de levar essa teoria da relatividade da física para o campo do pensamento, para o relativismo moral, ele é incoerente em si. Nada é relativo se não tiver um ponto absoluto ao que ele se refere. Conseguiram captar? Um pouquinho difícil, né? Mas a questão é essa, irmãos. Dizer que tudo é relativo é algo totalmente contraditório e que não se sustenta em si mesmo. Isso não tem sustentação. O dicionário fala que a verdade é a conformidade da ideia com o objeto ou do discurso com a realidade. O que isso quer dizer? Se você está descrevendo um objeto, você tem que descrever ele como ele é, senão não é verdade. Se você está descrevendo uma realidade, você tem que descrever como ela é, senão não é verdade. Logo, não pode haver duas verdades. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Por exemplo, a minha família toda está aqui agora no banco ali, né? Deixei eles com vergonha agora, eu acho. A minha mãe não está. Mas alguns aqui conhecem a minha mãe. Para você que não conhece, eu perguntaria para você, como você acha que é a minha mãe? Você diria, olha, é uma mulher loira, de olhos azuis, alta. Outro diria, não, ela é uma mulher assim, bastante encorpada, com cabelo todo branco, nos seus 70, 80 anos. A verdade é que a minha mãe não é nada disso. Ela é uma mulher de estatura baixa, nem gorda nem magra, cabelo castanho, nos seus 60 anos de idade. O que você pensa sobre minha mãe não muda o que ela é. Ela é o que ela é. Em relação a Deus é a mesma coisa. As pessoas querem dizer, não, eu penso Deus da maneira como eu quero. Eu vejo Deus assim, eu vejo Deus daquela maneira. Você pode pensar Deus da maneira que você quiser. Ele não vai deixar de ser quem Ele é. Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o Criador, Ele é maravilhoso. Ele é quem Ele é. Ele disse, eu sou. Ele sempre foi, Ele é e nunca deixará de ser, será para sempre. Esse é o nosso Deus. Existe uma ilustração que eu gosto bastante de usar quando eu falo sobre essas questões aqui, sobre o relativismo e a necessidade de não ser absoluto, que é a ilustração da comunidade de ratinhos que vivia num piano. O Bernardo não está aí hoje, né? Tá aí, cara. Ele gosta quando eu falo ilustração de ratinhos, né? Ou de animaizinhos, então vai mais um aí. Eu usei essa ilustração também quando nós falamos sobre design inteligente, lá na conferência, na Assembleia de Deus do Jardim Botânico. Mas existia uma comunidade de ratos que vivia dentro de um piano. E eles ouviam aquela música bela, linda e bem tocada. E eles, então, diante de toda aquela beleza, eles pensavam, puxa vida, que coisa mais bonita. Devem ser os deuses ratos que estão tocando para nós. E eles, então, começaram um culto aos deuses ratos. Só que acontece que, certa vez, alguns ratos subiram um pouquinho e viram as cordas vibrando. E aí eles pensaram e foram contar aos outros, veja, não tem deuses ratos, na verdade são cordas. São deuses cordas, não são deuses ratos. E eles começaram, então, o culto às deuses cordas. Mas outros ratinhos foram um pouquinho mais longe, descobriram que tinha um martelinho que batia naquelas cordas que vibravam. Aí eles pensaram, não existe Deus rato, não existe Deus cordas, é tudo mecânico e natural. São apenas martelinhos que batem na corda e existe uma mecânica. Então, alguns daquela comunidade começaram a virar ateus, né? Não criam em Deus nenhum. Até que um dia, um daqueles ratinhos conseguiu sair do piano e viu que havia um pianista. Viu que havia um pianista que projetou aquele piano, que tocava com inteligência toda aquela música. E que existia algo por trás, estava além dos olhos deles. Tomás de Aquino fala das 5 vias acerca da existência de Deus. Ou 5 vias para provar a existência de Deus. Ele diz que o universo tem uma causa primária. E essa causa é Deus.
Deus é o único ser não causado. Eu vou ler para vocês aqui as 5 vias. É algo divertido, eu gosto dessas 5 vias aqui, porque é fácil de acompanhar o raciocínio, e é algo lógico e que vai ajudar muito eu e você a entender a necessidade que existe de um Deus absoluto e verdadeiro. Tomás de Aquino fala sobre o primeiro motor. Ele fala assim: tudo aquilo que move é movido por outro ser. Por sua vez, este outro ser, para que se mova, necessita também que seja movido por outro ser, e assim sucessivamente. Se não houvesse um primeiro ser movente, cairíamos num processo indefinido. Logo, conclui Tomás de Aquino, é necessário chegar a um primeiro ser que se move, que não seja movido por nenhum outro. Esse ser é Deus. Causa eficiente. Todas as coisas existentes no mundo não possuem em si próprias a causa de sua existência. Devem ser consideradas efeitos de alguma causa. Tomás afirma que é possível, ou melhor, que é impossível remontar indefinitivamente a procura de causas eficientes. Logo, né, o que ele está dizendo? Se você for procurar, tem a causa de uma causa, de uma causa, de uma causa, de uma causa, é necessário admitir a existência de uma primeira causa, responsável pela sucessão de efeitos. Logo, essa primeira causa é Deus. O ser necessário e o ser contingente, contingente significa casual, ocasional, afirma que todo ser que é casual, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir. Parênteses aqui, né? Nós não somos seres eternos, nós somos seres infinitos. Né? Só Deus é eterno, só Deus sempre existiu. Nós passamos a existir e vamos existir a partir de agora. Mas Deus é o único ser que é eterno. Então, do mesmo modo que existe, qualquer coisa casual pode deixar de existir. Ora, se todas as coisas que existem podem deixar de ser, então alguma vez nada existiu. Mas se assim fosse, também agora nada existiria, pois aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo que já existiria. Tá ficando louco, né? É preciso admitir, então, que é um ser que sempre existiu. Um ser absolutamente necessário, que não tenha fora de si a causa de sua existência, mas ao contrário, que seja causa da necessidade de todos os seres contingentes, ou seja, alguém que seja causa necessária de existência de todos os seres. Esse ser necessário é Deus. Os graus de perfeição em relação à qualidade das coisas existentes. Pode-se afirmar a existência de graus diversos de perfeição. Assim, afirmamos que tal coisa é melhor que outra, ou mais bela, ou mais poderosa, ou mais verdadeira. Ora, se uma coisa possui mais ou menos determinada qualidade positiva, isso supõe que deve existir um ser com o máximo dessa qualidade, no nível de perfeição. Devemos admitir, então, que existe um ser com o máximo de bondade, o máximo de beleza, de poder, de verdade, sendo, portanto, um ser máximo e pleno. Esse ser é Deus. E quinto, a finalidade do ser. Todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria existem na natureza cumprindo uma função. Tudo tem uma função na natureza, um objetivo, uma finalidade, semelhante à flecha dirigida pelo arqueiro. Devemos admitir, então, que existe algum ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza para que cumpram seu objetivo. O ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza é Deus. E aqui Tomás de Aquino está falando de uma palavrinha que talvez seja novidade para você, mas que resume isso que ele está ensinando. A seidade de Deus. A seidade significa, é o atributo da autoexistência de Deus, que explica a sua própria suficiência. Deus é o Criador não causado. Ele é autossuficiente e não depende de nada ou de ninguém para existir. Ele é o ser absoluto, que sempre existiu. Isso é realmente algo que passa a nossa mente. Para mim pelo menos, é a coisa mais maravilhosa a respeito de Deus. Deus nunca teve um início. Deus nunca precisou ser criado. Ele existe. Ele é. Ele sempre foi. Quando Moisés pergunta para Deus, o que direi para aqueles que me perguntarem quem me enviou? Deus responde,
Diga a eles, o eu sou me enviou. Eu sou o que sou. Esse é o nome de Deus. Ele é absoluto. Ele sempre existiu. Ele é suficiente em si mesmo. Você quer deixar um ateu sem resposta, você pergunta para ele, por que existe algo ao invés de nada? O ateu nunca vai saber responder essa pergunta. Vai mostrar que o ateísmo é ilógico e irracional. A única explicação lógica para a existência da vida e do universo é que sempre existiu um ser autossuficiente. Você quer ver debates humilhantes? Não pela humilhação, mas para mostrar como o pensamento cristão é superior. Veja um cristão bem preparado conversando ou debatendo com um ateu. É covardia. O ateísmo é algo totalmente irracional. Eles chegam a um ponto que não há resposta para nada. Mas Gênesis fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa única frase explica tudo o que existe. Porque se Deus criou, então tudo que existe é possível e faz sentido. Os ateus não conseguem responder essa pergunta. No trecho que lemos de João, o próprio Jesus reafirma que existe uma verdade. Pilatos disse, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus está afirmando, tudo isso que nós falamos aqui de maneira lógica, racional, Jesus está falando, existe uma verdade. Existe uma verdade. Eu nasci para isso, para dar testemunho a respeito da verdade. Tivemos Natal no mês passado. Um dos sentidos do Natal é esse. Jesus, o Logo, o Verbo, se fez carne para nos mostrar de uma forma definitiva que existe uma verdade. Então, se o primeiro ponto é que a verdade existe, o segundo ponto é que a verdade nos faz ver. A verdade, como a luz, nos traz conhecimento. E nos faz enxergar o que está em nossa volta. Quando nós chegamos numa sala escura, nós não vemos nada, não sabemos onde estão os objetos, não sabemos onde estão as coisas. Mas nós ligamos a luz e começamos a enxergar e ver as coisas. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a verdade, faz isso. Ela nos faz enxergar o que está acontecendo. Ela nos faz enxergar a realidade. A visão de mundo é a maneira como nós enxergamos o mundo. São as lentes que nós usamos para enxergar. Se você usa um óculos de sol escuro, tudo fica escuro, não é verdade? Se você usa uma lente amarela, você vai enxergar tudo amarelo. Mas o evangelho é o óculos de grau. Não de fazer grau, o óculos para arrumar a tua visão. E aí você começa a enxergar as coisas como elas realmente são. A verdade nos faz ver as coisas. Ela conserta a nossa cosmovisão. Olha só essa história que o evangelista Marcos nos conta sobre o cego de Betsaida. Diz que chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres nessa aldeia. Você talvez lembre daquele filme Matrix, né? Quando quem assistiu esse filme sabe quando Neo é trazido para o mundo real e ele abre os olhos pela primeira vez, ele fala para o Morfeu, meus olhos doem. E o Morfeu fala que você nunca os usou antes. O Evangelho faz isso conosco. Quando nós somos salvos pelo Evangelho, nós começamos a enxergar as coisas como elas realmente são. E às vezes nossos olhos doem. Existe dor pelo pecado. Nós víamos o mundo de uma maneira errada e agora estamos enxergando o mundo como ele realmente é. Nossos olhos espirituais são abertos por Cristo. Mas não somente isso, ele continua a nos santificar.
Porque nós começamos a abandonar as visões erradas que nós tínhamos. Quando nós enxergamos a verdade, toda a noção, todos os conceitos errados que nós tínhamos começam a ser abandonados. Quando nós somos salvos, nós enxergamos homens como árvores. As coisas ainda não estão bem claras, mas nós já estamos enxergando. Jesus continua a nos santificar, continua nos tocando. Então, nós falamos como aquele cego de Betsaida. Agora, distinguimos tudo de modo perfeito. A verdade existe e a verdade nos faz ver. Terceiro ponto, a verdade liberta. Convidar os irmãos para abrir lá em João capítulo 8, de 31 a 36. João 8, vamos ler dos versículos 31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serei livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui Jesus, mais uma vez, fala para nós a respeito desse processo de salvação que existe na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está falando, olha, você precisa ser liberto. Jesus está falando para esses judeus aqui, vocês precisam de liberdade. E eles ainda respondem, olha, nunca fomos escravos. Do que você está falando? Hipocrisia dupla. Primeiro, porque Israel foi escravo no Egito. E como povo eles foram escravos. E segundo, que eles não estavam enxergando, é que a escravidão a que Jesus está se referindo é a escravidão do pecado. Quem precisa ser liberto? E do quê? Todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado. A Bíblia fala que todos pecaram. Então os judeus ali estão sendo realmente cegos e hipócritas em relação àquilo que Jesus está mostrando. Conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos de salvação. Quem? Todo que comete pecado. Todos nós. E ele fala mais uma coisa ainda. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus fala que ele é o único que pode livrar da escravidão do pecado. Você que tem sido subjugado pelo pecado, você que tem sido escravo do pecado, existe liberdade em Cristo. Você não precisa ficar preso à maldade, você não precisa ficar preso ao jugo do pecado. Em Jesus Cristo você é livre. Creia em Jesus, creia que existe essa verdade e seja livre para a glória de Deus. Paulo nos fala em Romanos 6, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ora, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Você tem duas opções hoje. Ou você é servo de Cristo, ou você é servo do pecado. Não há uma terceira alternativa. Se você negar o senhorio de Cristo, você está confessando o senhorio do pecado sobre a sua vida. Até o momento que você se render à verdade, até o momento que você se render a Cristo, você é um escravo. Você não é senhor de si mesmo.
Você pensa que manda no seu próprio narizinho? Não manda não. Você está sempre sendo dominado pelo pecado. E a liberdade está, na verdade, está em Jesus. Os peixes, eles só são livres dentro da água. Né? Existe um mundo fora da água. Existe muita terra seca, existe muito ar, muita atmosfera. Mas se o peixe for tirado da água, ele morre. A verdade de Cristo é esse mundo de água para nós. Se nós sairmos de Cristo, nós estamos mortos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Ou você está em Cristo e está na vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou você está fora de Cristo e está na morte. Quarto, a verdade é quem, não o que. É uma pessoa trina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. As religiões orientais dizem que existe uma energia geral que está em todo o universo. Nós então chegaremos ao Nirvana e o apagar da vela. E aí a nossa existência será a ser única com essa energia que está no cosmos. Que final triste, né? É o final da nossa pessoalidade. Deixaremos de existir como pessoa para os orientais. Para aqueles que creem nas religiões orientais, né? Estou olhando para a Silvia aqui, nossa japa, né? Oriental e crê no Evangelho. Graças a Deus, porque Deus liberta todas as nações do jugo da mentira. As religiões animistas, elas vão dizer que Deus está em tudo. Está nos animais, nas coisas. Os espíritos estão em todas as coisas. Mas o cristianismo diz, não, existe um Deus que é pessoal. Existe um Deus que é uma pessoa com quem você pode se relacionar. Existe um Deus que é amor. Se a verdade fosse impessoal, nossa individualidade estaria morta. Mas como Deus é um Deus trino, 3 pessoas em um só Deus, nós somos pessoas individuais, ao mesmo tempo que somos seres sociais e coletivos. A Trindade, para explicar melhor aqui, você está vendo aqui? Nunca ninguém entendeu a Trindade como ela realmente é em toda a sua completude. Mas nós sabemos disso aqui, pelo que a Bíblia nos ensina. Que o Pai não é o Filho e o Pai não é o Espírito Santo, mas o Pai é Deus. 3 pessoas, um Deus. O Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo, mas o Filho é Deus. O Espírito Santo não é o Filho e não é o Pai, mas o Espírito Santo é Deus. Nós não estamos falando de uma pessoa que se revela de maneiras diferentes. Nós não estamos falando de um Deus, ou de 3 deuses, ou de um Deus que aparece de formas variadas. Não estamos falando de 3 deuses, não. Não somos politeístas. Politeísta é aquele que crê em vários deuses, né? Não, nós cremos em um Deus só. Esse Deus, ele é 3 pessoas. 3 pessoas distintas em uma unidade divina. Esse é o nosso Deus. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, está ali Deus criando, o Espírito Santo pairando, e o Verbo, disse Deus, o Verbo, o Logos de Deus, que se fez carne, participando da criação. Pela palavra, pelo Logos, pelo Verbo, o Senhor criou todas as coisas. O Senhor se revelou como Trindade lá no batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma corpórea, como pomba, e ouvisse uma voz do céu. Essa voz do Pai.
que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O Espírito Santo, o Filho e o Pai. Se revelando no batismo de Jesus, dando testemunho da verdade, de que Jesus é a verdade. As ciências e as ideologias, elas tentam explicar a unidade e a diversidade. Como existe a individualidade e a coletividade do ser humano. E nenhuma delas consegue ser tão completa como o que o cristianismo ensina. Você vê, por exemplo, estados em que se impôs a teoria socialista. Sempre ocorreu o desrespeito ao indivíduo. E o resultado sempre foi miséria, sem exceção. Sempre foi miséria, assassinatos e genocídio. Uma ideologia satânica que tira a individualidade do homem e desrespeita essa individualidade. Nos países nos países liberais e que esquecem do temor de Deus, existe um esquecimento do social, um esquecimento da coletividade. Por quê? Porque não existe nenhuma ideologia que explique com tanta perfeição a unidade e a diversidade. Porque o nosso Deus, ele é um Deus único, um Deus, e ele é um Deus trino, é um Deus diverso, 3 pessoas. Alguns meses atrás aqui eu coloquei uma citação do pastor Jonathan, né? Então eu vou tomar a liberdade de botar uma citação minha. Eu estava lendo o livro Fé na Área do Ceticismo, do Keller. E Keller fala assim: liberdade e comunhão são 2 grandes anseios do coração humano. Essa afirmação do pastor Tim Keller é o reflexo da imagem do Deus Trino no ser humano e na humanidade. A Trindade são 3 pessoas distintas que formam uma coletividade de mesma substância divina que não apenas respeita a individualidade, mas, sobretudo, a celebra. Assim, o cristianismo é o único sistema de pensamento que explica a unidade e a diversidade da vida e do universo, e que estimula uma convivência pacífica, alegre e respeitosa na individualidade e na coletividade. Por essa razão, também, o cristão não aceita e não se submete a nenhuma filosofia, doutrina ou ideologia que promova ou ensine a divisão, a luta de classes, a escravidão, a diminuição da liberdade, ou que seja indiferente à importância da vida em comunidade. A verdade são 3 pessoas em um Deus. A verdade é quem e não o quê. E por isso nós podemos ter uma relação com esse Deus que é a verdade e que nos criou. Isso é maravilhoso. Porque nós podemos ter um relacionamento com Deus. Nós podemos ter um relacionamento com o nosso Criador. Para isso que nós fomos criados. E foi isso que foi quebrado no paraíso. Quando Adão e Eva pecaram, houve uma quebra desse relacionamento. Entre o ser humano e o Deus pessoal, o Criador. O Evangelho diz que Cristo se fez carne e veio ao mundo para reconciliar o mundo consigo mesmo. Existe reconciliação, porque existe relacionamento. E existe reconciliação, porque a verdade nos ama e morreu por nós. O 5º ponto é que a verdade só é aceita por quem pertence a ela. Lá em João 10, você não precisa abrir, Jesus está no templo e os judeus o cercam. E os judeus perguntam assim: olha, até quando? Diz logo, até quando deixará nossa mente em suspenso? És tu o Cristo ou não é? Diz. A resposta de Jesus: eu já disse, mas vocês não creem. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Veja o que Jesus está falando. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Muitas pessoas pensam que nós tornamos ovelhas porque cremos, é ao contrário.
Deus tem seus escolhidos. Nós cremos porque já fomos separados desde a fundação do mundo, como diz a palavra de Deus. Desde a fundação do mundo. Romanos 8, 7 diz que o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O homem natural é este que está na carne, na inimizade contra Deus, que não está sujeito à lei de Deus e não pode estar. É impossível ao homem natural se render ao Evangelho se não for tocado por Deus. Se não for movido por Deus. Se não for regenerado por Deus. Regeneração é novo nascimento. Nenhum de nós aqui pediu para nascer. A gente não pode fazer nada pelo nosso nascimento. Da mesma maneira, quando nós nascemos espiritualmente, é um milagre sobrenatural. É uma obra divina. E que nos faz aceitar essa verdade, porque nós pertencemos a ela. Pilatos esteve na frente da verdade. Ele estava ouvindo da verdade, da boca da própria verdade. E Pilatos negou essa verdade. Não deu importância. Diz a palavra que ele perguntou o que é a verdade e ao mesmo tempo virou as costas e saiu. Ou melhor, falou com os judeus. D.A. Carson diz que somente aqueles que são corretamente relacionados com Deus, com a própria verdade, podem compreender o testemunho que Jesus fornece da verdade. Todos os que são da verdade ouvem a Jesus. Pilatos abruptamente termina o interrogatório com uma curta e cínica pergunta: que é a verdade? E com a mesma rispidez dá as costas, seja porque está convencido de que não existe uma resposta, seja porque ele não quer ouvi-la. O que é mais provável? Ele prova, assim, que não está entre aqueles a quem o Pai deu a seu Filho. Porque aqueles a quem o Pai deu a seu Filho, nenhum deles vai se perder. Pilatos se viu destituído da verdade. Ele demonstra aqui ter a mesma doença que é comum aos homens. Reconhecer a ignorância, mas não estar disposto a confessá-la. Naturalmente, nós somos ignorantes em relação à verdade. E a consequência é a rejeição da verdadeira doutrina. Calvino diz que a verdade é tida como algo comum, mas Deus declara ao contrário, que ela em muito excede a capacidade do entendimento humano. A verdade, ela é sobrenatural e ela só pode ser entendida e vista de modo sobrenatural. Aqueles que pertencem a Deus irão ouvir. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Muitos dizem, se você crê que Deus tem seus escolhidos, por que você prega? Primeiro, porque Jesus mandou. Então eu obedeço. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Segundo, porque foi esse o meio que Jesus escolheu para salvar, a pregação. Deus escolhe os meios de fazer. Deus escolhe os instrumentos. E nós somos esses instrumentos de pregação. Falando aqui da verdade, nós estamos levando o Evangelho a toda a criatura. E aqueles que são da verdade vão ter seus ouvidos abertos pela própria verdade. Sexto e último, a verdade é amor. A verdade é amor. A verdade poderia ser algo ruim, poderia ser algo amargo. A verdade poderia ser que Deus é mau, que Ele é um criador brincalhão que nos criou para nos ver sofrendo. Eu tinha um professor de filosofia, geralmente o professor de filosofia é bem louco, né? Ele falava, quem sabe nós não somos um cérebro no balde sendo manipulado por um ser inteligente. E tudo que nós estamos vendo aqui é por ilusão. Papo louco. Papo louco. Mas poderia ser uma loucura dessas, mas não. A verdade é amor. Porque Deus é amor, diz 1 João 4,8.
E Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Que grande maravilha, irmãos. Que grande maravilha que nós podemos ter acesso a essa verdade e que grande maravilha que essa verdade nos ama. Ao ponto de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa verdade nos ama. E essa verdade aqui está sendo oferecida a você hoje de manhã. Portanto, clame a Deus. Peça a Deus que Ele abra os seus ouvidos. Peça a Deus que Ele abra o seu entendimento. Peça a Deus que Ele abra a sua mente. Peça a Deus que Ele mude a sua vida e traga e o faça uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. São pessoas diferentes. É uma nova natureza. Você precisa dessa nova natureza para entender a verdade. E é uma verdade amorosa. Ela é doce. É uma verdade que é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Então, lembrando, a verdade existe, a verdade nos faz ver, a verdade liberta, a verdade é quem e não o quê. A verdade só é aceita por quem pertence a ela e a verdade é amor. Fazendo algumas aplicações aqui, o que nós vimos hoje. Primeiro, faça você a sua própria cognitio. Faça você a sua própria investigação. Assim como Pilatos fez um inquérito acerca dos acontecimentos, faça você também uma investigação acerca da verdade. Jesus disse que nasceu para dar testemunho da verdade. Você crê no testemunho de Jesus? Investigue, pense sobre tudo que falamos hoje. Há apenas duas alternativas. Ou você se rende a essa verdade, ou você faz como Pilatos, dá as costas para a verdade. Pilatos estava diante da verdade, ouviu da verdade, e quando virou as costas à verdade, ele disse, não acho nele crime algum. Ele confessou que Jesus é Deus. Porque só um Deus homem pode ser sem pecado. Só um Deus homem pode ser perfeito. Faça você a sua cognitio. Faça você o seu inquérito. Busque a Deus e pense. Jesus é a verdade. Ele é. Mas se você não vê ainda, clame a Ele que abra os seus ouvidos. E mostre que existe uma verdade e que essa verdade te ama. Segundo ponto, não se renda ao relativismo. Mesmo nós que somos da verdade, podemos cair no relativismo nas nossas práticas diárias. O mundo fala que tudo é relativo, que as coisas não podem ser conhecidas com certeza, mas é engraçado que ninguém duvida da bula do remédio, né? Quando vai ler a bula do remédio, toma cuidado para não tomar uma dose a mais e não acabar sendo morto pelo próprio remédio que ia salvar. Tudo é relativo, mas a bula do remédio é absoluto. Tá certo. Tá certo com S, né? Como dizem por aí. Mas investigue. Investigue também, você que já é cristão, investigue o seu coração. E veja se você não está sendo relativista no seu dia a dia. Você, quando tem que tomar uma decisão, você é passivo e deixa as coisas acontecerem com a desculpa de que você é ignorante aos fatos? Ou você procura arrumar a sua vida de acordo com os princípios bíblicos e de acordo com o que Cristo ensinou? Existe uma verdade, você crê nela. Põe ela em prática. O cristianismo não é uma doutrina de vida, mas é uma doutrina, ou desculpa,
Voltando, o cristianismo não é uma doutrina de língua, mas é uma doutrina de vida. Não é só falar, é viver. Você precisa viver o que você crê. Se você crê que existe uma verdade, você crê que existe uma verdade, então viva de acordo com ela e não seja passivo. Não viva de maneira relativista, como se existisse princípios para ser vividos. E por último, deleite-se na verdade. Se a verdade é uma pessoa e se a verdade é amor, então você pode se relacionar com ela. Você pode se relacionar com Deus. Existem muitos graus de relacionamento. Existe aquele conhecido teu, que passa por ti todos os dias. Existe amizade. Existe parentesco. Existe casamento. E existe a relação que a Trindade tem entre si mesma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se amam eternamente de forma harmoniosa e perfeita. E quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para fazer parte dessa comunidade e para transbordar o seu amor sobre nós. Então não desperdice esse relacionamento que você pode ter com Jesus. Ore. Busque a Deus em seu quarto. Busque a Deus na leitura da palavra. Busque a Deus na adoração, em comunhão com a igreja. Mas tenha um relacionamento com Ele. Não desperdice a verdade. E não desperdice esse relacionamento doce que você pode ter com Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é verdade e a Tua palavra se fez carne para habitar entre nós. Obrigado por Jesus, que nasceu para dar testemunho a respeito dessa verdade. E hoje nós podemos estar aqui falando dela. Por favor, Pai, por favor, Senhor, toca o coração, Senhor, desde o mais jovem aqui neste lugar até o mais velho. A verdade alcança desde o mais pobre até o mais rico, todas as classes sociais. Alcança dos mais simples até os mais estudados. Porque a verdade é única. E a verdade, ela é poderosa para transformar qualquer vida. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a testemunhar a respeito da verdade. Num mundo tão decaído, um mundo tão indiferente, Deus, a Ti. Que nós possamos mostrar, Senhor, que todo esse relativismo é mentiroso e prejudicial. E, Senhor, dá-nos um relacionamento novo contigo. Que nós possamos, Senhor, nos relacionar com a verdade de maneira pessoal, de maneira única. E sentirmos, Senhor, durante esta semana, quão doce é a verdade e quão doce é pertencer a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.